gratidão por essa belíssima reflexão introdutória. Eu tenho me deparado, tanto na atuação profissional quanto nas atividades religiosas, com um fenômeno da vida contemporânea, a solidão. E o quanto é comum a pessoa estar imersa em uma multidão, mas se sentir sozinha. E para anestesiar a consciência, não sentir a dor da solidão, começa um processo de intoxicação fisiológica. Por meio da bebida alcoólica, por meio do tabagismo e outras drogas. Né? Nós moramos aqui, eu e Ivan Farias, responsável pela TV Chico Xavier, em Campina Grande, no interior da Paraíba. É a segunda maior cidade do estado, que realiza anualmente um evento chamado São João do Mundo, considerado o maior São João do mundo. Realmente é um evento de grande proporção, esse ano foi da mesma forma. Mas é impressionante o quanto que os fenômenos do vazio existencial contemporâneo estão presentes nesse evento. Agressividade, intoxicação, e outros tipos de violências. Como tudo isso acontecer, as pessoas estando ali imersas numa multidão, em que há uma atração musical que é aclamada por todos. Eu penso, Guilherme, que o ser humano ele precisa realmente fazer uma auto-reflexão sobre o para que viver. E o para que estar em determinados lugares, em determinados momentos de sua vida. Eu vi, por exemplo, pais impacientes no evento, que eu trabalhei nele também profissionalmente. Pais com seus filhos e filhas, e eles impacientes com as crianças. E eu pensei comigo, se num evento de grande proporção como esta, em público esses pais estão impacientes com essas crianças e na vida privada, dentro do lar, há uma dificuldade muito grande do ser humano definir para si o que é prioridade. Você coloca, a gente não tem tempo para tocar o outro, para conversar com o outro, para estar com o outro. Porque nós estamos num processo sempre de acumular, e acumular, e acumular, na verdade. Isso chega, em muitos momentos, a ser angustiante e fazer com que nós nos percamos nas possibilidades maravilhosas que Deus nos dá para ver o aqui e agora. Então, eu fico pensando muito, Guilherme. Você colocou algo que é de muita sabedoria, que uma existência, ela, na verdade, é a continuação de uma outra. A gente continua de onde paramos. Né? Por isso que nós estamos no processo, muitas vezes, de resgatar tantas faltas que cometemos em vidas passadas. Guilherme, eu te pergunto, em meio a esse vazio existencial profundo, inclusive uma crise de identidade, onde um pai, uma mãe, não consegue conceber a importância que ele tem para os seus filhos e filhas, em que uma avó, um avô tem. Como fazermos para nós sentirmos a presença de Jesus? Ora, você disse que ele está conosco, que ele não virá, ele já está conosco. Como fazer para sentir essa presença desse mestre tão amável, que tanto sentido proporciona? Porque eu essa semana eu colocava, para finalizar e contextualizar a minha pergunta, eu colocava para uma pessoa íntima, dentro de um contexto de trabalho. Nós vivemos como cegos espirituais. Enxergamos com os olhos o mundo material, mas não enxergamos com o espírito. E essa é a maior das cegueiras. Quando Jesus curou tantos cegos, alguns deles passaram a enxergar a vida por outro prisma, né? Acredito que essa é a ideia de estar curado de algo. Meu querido, como você fala da solidão, né? E a gente tem vivido esse processo de solidão mesmo estando no meio de muita gente, como você colocou. Nós temos muitos amigos nas redes sociais, mas o coração é extremamente vazio. Uhum. Acho que o primeiro passo que a doutrina nos fala, e eu gosto da frase de Joana de Ângeles, para combater a solidão, que ela fala que só é solitário quem não é solidário. A solidariedade, ela nos dá um direcionamento diferente na vida. E muitas vezes a dor, ela é exatamente o estopim para que a gente entenda esse processo, que nós somos seres gregários e fomos criados para convivência, e a gente quer cada vez mais afastamento. No ambiente do lar,
a presença de Jesus, eu tenho conversado com as pessoas, por exemplo, sobre o Evangelho no Lar, e tenho perguntado, quanto tempo dura o Evangelho no Lar em sua casa? Então as pessoas vão dizer 20 minutos, 30 minutos, né? O que eu quero fazer as pessoas pensarem? 20, 30 minutos é o momento em que nós reunimos para fazer uma leitura do Evangelho e fazer o comentário. Mas o Evangelho começa depois que o livro fecha. É depois dos 30 minutos. É como a gente se relaciona um pouco e convive. A gente está convivendo muito pouco. E a minha fórmula para as pessoas terem um processo de convivência, de presença do Cristo, é fazer isso com qualidade. Eu sempre coloco isso nas palestras, né, que mais não é uma fala minha, é do professor Mário Sérgio Cortella. Ele vai dizer que esses vazios existenciais são causados porque está havendo uma despamonhalização do mundo. Nós paramos de fazer pamonha. E o processo de fazer pamonha antigamente, né, quando a gente ia na casa da avó, os homens saíam para apanhar os milhos que eram plantados no próprio quintal, no terreno, no sítio. As mulheres ficavam fazendo os preparativos, trazia-se todo o milho, a criançada já vinha brincando e descascava todo o milho. As mulheres ralavam tudo, a criançada ficava aprontando a própria palha para fazer o fechamento ali da pamonha. E todo esse processo dura o dia inteiro, onde se conversavam, brincavam. E esse processo inteiro não era simplesmente para comer pamonha, mas era para estar juntos. E hoje a gente não tem muito tempo para fazer isso, né? A gente prefere comprar pamonha do carro que passa na porta de casa dizendo assim: pamonhas, 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 puro creme do milho, pamonhas de Piracicaba. A gente sabe que a pamonha não é o puro creme do milho, que já foi feito faz tempo, e nem é de Piracicaba, mas a gente compra porque é prático, porque não dá trabalho, porque a gente quer comer e se livrar para fazer outras coisas, a gente nem sabe o que vai fazer. Então, a gente fica se questionando, das horas vagas que a gente tem, o que a gente tem feito? Porque a tecnologia avança tanto, nós estamos conversando aqui, eu estou em Taubaté, no estado de São Paulo, o Elenilson em Campina Grande, nós estamos falando em tempo real, a tecnologia faz com que a gente tenha mais tempo. Se eu fosse lá em Campina Grande, ia demorar um pouco para chegar aí, porque eu não gosto de avião, eu tinha que ir de carro. Ia demorar um bocadinho. E a gente fala, o que a gente faz com o tempo sobrante? Fazemos sempre as mesmas coisas, muito tempo nas redes sociais, cada um com seu aparelho celular em cada quarto, e vendo coisas que não têm muito sentido. O doutor, esqueci o nome dele agora. Estou perdendo um pouco a memória, sabe, Lenilson? Eu tenho mais algum tempo de palestra só. Doutor Augusto Cury, ele vai chamar de SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, porque nós vemos tanta coisa nas redes sociais, mas 80% não serve para nada, ou até mais que 80%. Então, isso cansa, né? Um bom livro, uma leitura, uma boa conversa, ou fazer uma pamonha, fazer um bolo com os filhos. A criançada talvez hoje não sabe como é que esse processo, né? Olha, é só comprar, vem pronto. Não, tudo tem um processo para ser realizado. Tudo na vida ele precisa de uma experiência para ser vivenciada como uma experiência de evolução, né? Então, se a gente não parar um pouquinho nessa correria e pensar um pouquinho sobre essa nossa destinação, esse conforto emocional, porque estar bem, talvez o conceito de felicidade que eu gosto é do professor Clóvis de Barros Filho, quando ele vai dizer que a felicidade é o momento que eu gostaria que não acabasse. É um momento que é gostoso, como uma conversa como nós aqui. E quando acaba, a gente fala, nossa, foi tão bom que passou rápido. Esse é o momento de viver essa experiência da vida. Felicidade é quando você curte o momento onde você está. Onde a ansiedade, ela está distante, porque a ansiedade não deixa você ficar onde você está. Então, só, talvez seja muito mais simples que se pensa. Mas a gente precisa disciplinar um pouco a nossa vontade. E assim a gente vai se aproximando de Jesus. A nossa prece com Ele é como a gente vive, porque Jesus, Ele não é objeto de culto. Jesus é um modelo de comportamento.
E se um dia você, talvez agora que você esteja vendo a nossa live, não estiver muito bem, com alguns desafios, perdendo até mesmo a esperança, não perca a esperança. Esse é só um momento desafiador da tua vida, isso vai passar. Mas aproveita para crescer. Lembra do Chico, quando o Chico fazia prece e dizia assim: meu Deus, se um dia estiver perdendo a esperança, me ajude a lembrar que os teus desígnios são melhores do que os meus. O desígnio de Deus, ele é melhor do que o nosso. Então seja um pouco mais confiante na tua proposta. Viva a tua experiência de vida. Não viva a experiência de outras pessoas, viva a sua. Fernando Pessoa dizia: eu sou alguém entre aquilo que eu desejei ser e aquilo que fizeram de mim. Você é uma pessoa daquilo que fizeram de você. Viva a tua experiência. A tua relação com Cristo, ela é individual. A tua felicidade é individual. Nós podemos, uma convivência, trabalhar junto essa felicidade, mas cada um sente individualmente. Então, é muito simples a proposta de Jesus para nós, quando ele vai dizer que era preciso amar as pessoas como gostaria de ser amada, independente se a outra pessoa gosta ou não de nós, isso não é importante, aquilo que trazem para a gente, o importante é o que eu vou fazer com isso que me trazem, sou eu que escolho isso. Todo dia, quando você levanta, é você que define se quer ser feliz ou não. Então, tudo que está ao nosso redor são propostas, são experiências, são obstáculos que têm exatamente o sentido de nos fortalecer ainda mais. É isso.